Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, do 10 ao 19. A visita de Ananias. Eu estarei fazendo a leitura e os irmãos poderão aí acompanhá-la. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Muito bem, irmãos. Só para nós tentarmos, como a gente sempre fala aqui na igreja, compreender o que Deus pode estar querendo falar com você nesta noite, e eu sei que Ele vai, de alguma maneira, falar com você. Eu quero destacar um versículo da carta de Paulo aos Colossenses, do capítulo 1, versículo 27, aonde o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Colosso, ele diz que Cristo em vós, esperança da glória. A esperança da glória que há em nós está em Cristo Jesus. Porque Cristo está em nós, é que nós, portanto, temos a esperança da glória. Portanto, Jesus em nós e Jesus através de nós. Alguém já falou em algum lugar, em alguma época, que o que Deus tem para fazer em nós é muito mais importante do que aquilo que Ele tem que fazer através de nós. Então, é muito importante que a gente considere esta questão do nosso relacionamento pessoal com Cristo. Se Cristo realmente Ele é o Senhor das nossas vidas. E aí nós paramos então para pensarmos aonde que a nossa vida se desenvolve, aonde que ela acontece. E nós sabemos já de antemão que a nossa vida acontece no meio do mundo, no meio de uma sociedade. E nós sabemos mais ou menos que a sociedade da qual nós estamos inseridos é uma sociedade bastante complicada, com vários e vários problemas sociais, vários e vários problemas de relacionamentos familiares, enfim, nós vamos alencando aqui as situações, nós percebemos que realmente o apóstolo João, ele matou a charada ao dizer que o mundo inteiro ele jaz no maligno. Ele está preso, ele está debaixo do comando do maligno. E o cristão, então, ele vive nesse meio, ele está inserido nesse contexto. Eu e você
desenvolvemos a nossa esperança, a nossa espiritualidade nesse contexto, nessa vida comum que todo mundo tem. E aí nós ficamos pensando, né, que esta sociedade, todos procuram o seu espaço, todo mundo quer o seu lugar ao sol. É uma sociedade realmente onde também há oportunidades para que você possa, então, alcançar os seus sonhos, resolver os seus problemas. É na vida comum que as coisas acontecem. Agora, é interessante que Jesus, ele sabia disso. E Jesus, ele viveu a sua temporalidade, a sua história dentro dessa realidade, dentro dessa sociedade, onde existiam crimes, onde existiam violências, onde existiam problemas sérios de relacionamento entre judeus e romanos, onde havia opressão de Roma, onde havia uma religião que não funcionava em Israel, e Jesus estava ali no meio de tudo isso. Você olha, por exemplo, para o apóstolo Paulo, ele vai dizer a mesma coisa, que ele viveu, que ele sofreu, que ele pregou o evangelho, que ele foi perseguido dentro de uma sociedade corrupta, de uma sociedade dificultosa. Você avança um pouquinho, você lê também o apóstolo Pedro, ele vai dizer que toda a experiência espiritual que ele teve foi vivida dentro de um contexto difícil. Sempre um contexto de dificuldades. Ele pregou, ele sofreu perseguição, ele foi preso, ele apanhou e viveu a sua espiritualidade dentro dos problemas sociais que ele enfrentava naqueles dias. Aí nasce uma pergunta. E qual é a pergunta? O que faz com que alguns homens nunca se desviem? Há alguns homens, houve lá no passado alguns homens que nunca se desviaram diante das dificuldades que a sociedade ou que a vida lhes impunha. E eles continuaram firmes, continuaram resolutos, não titubearam em momento algum diante das grandes dificuldades. Portanto, qual é o segredo de uma vida espiritual bem-sucedida? Qual seria o segredo de uma vida espiritual bem-sucedida? E aí nós queremos então fazer uma ligação com aquele texto lá de 1 Samuel, que naqueles dias de Samuel a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram mais frequentes. E aí você vai se perguntar como que ao longo da história o relacionamento de Deus aconteceu com o seu povo. Como que era o relacionamento de Deus lá no passado com o seu povo? Como era o relacionamento de Deus com o grande profeta Moisés, ou com Samuel, ou com Davi, ou qualquer um dos grandes heróis da fé, Paulo, Pedro, Tiago, João? Como é que aconteceu esse relacionamento? E você vai ter que chegar a uma conclusão, e somente uma conclusão, é que Deus se revelava a eles. E toda a história da nossa fé está pautada neste fator: Deus se revela. Deus, ele se dá a conhecer. Deus é quem fala conosco. Se Deus não tiver a iniciativa, nada vai acontecer. E aí eu quero então tentar descobrir com vocês neste momento o que é que esse texto está falando para nós. Quais são os ensinamentos desse texto em relação a essa questão de revelação, de manifestação de Deus para conosco? E aí eu quero mostrar para vocês que existem nesse texto aqui 3 movimentos, 3 ações pelas quais Deus se revela. E que se você guardar no seu coração, eu acredito que você poderá obter também um relacionamento profundo com Deus, um relacionamento duradouro com Deus, permanente. E aí, então, o primeiro movimento é acerca daquilo que Jesus fala. O que é que Jesus está falando aqui nesse texto, conforme o versículo número 10? Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias,
disse-lhe o Senhor numa visão. Numa visão. Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. A primeira lição que eu extraí aqui desse texto é que você e eu, nós precisamos vivermos atentos àquilo que Jesus pode querer falar com você. Esteja atento, porque Jesus pode estar querendo falar com você, e pode ser que seja hoje, pode ser que seja agora. E é interessante que nessa relação de Deus falar conosco, quase sempre nós não estamos preparados. E quase sempre nós não prestamos atenção naquilo que o Senhor queria falar. E aí, quando nós não temos certeza que Jesus pode falar conosco, nós ficamos titubeando, ficamos cocheando, como diz o profeta Elias, entre dois pensamentos, entre duas realidades. É como a vida espiritual. Quando você não está firme na vida espiritual, você fica titubeando entre estar com Deus ou não estar com Deus. Entre, por exemplo, ir à igreja ou no culto ou não ir. Alguns, obviamente, vão optar por assistir a dança dos famosos. É uma opção. Não é verdade? Ou eu estou errado? Não, é uma opção. Então, vejam bem, porque a maioria dos teólogos hoje, maioria deles, eles acreditam que Deus se tornou um prisioneiro da própria Bíblia. O que eu quero dizer com isso? Que Deus não fala mais. Que Deus não pode usar um irmão para te abençoar uma palavra. Que Deus não se manifesta mais através da boca de um irmão. Então Deus só pode falar o que está escrito na Bíblia. Deus fala o que está escrito na Bíblia e pode falar quando Ele quiser. E o que eu vejo aqui nesse texto é que Ananias, ele estava atento a isso, ao que Deus poderia estar falando com ele. É bem verdade que hoje está meio esculhambado esse negócio de Deus falar. Tem muitas profetadas por aí. Mas não é porque existe um monte de profetadas por aí que Deus falar se torna ilegítimo. Não, Deus pode falar. Deus pode revelar a você. Deus pode manifestar alguma coisa para você nessa noite. Deus pode realmente, e Ele tem esse poder. Agora, você está atento? Você está aberto a essa manifestação de Deus? E aqui é interessante, e eu vejo uma coisa aqui que me chamou a atenção. Ananias está dizendo aqui: havia em Damasco um discípulo. Isso me leva a uma conclusão, que o verdadeiro discípulo precisa ouvir o que o Senhor fala. Se você é um discípulo, você precisa ouvir o que o Senhor fala. E nesse primeiro movimento, o que Jesus fala, nós devemos considerar o versículo 13 e o 14. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Você e eu devemos aceitar as coisas conforme Jesus fala. Você e eu precisamos aceitar o que Jesus está falando, não é o que você quer ouvir. Você veio para cá nessa noite com uma expectativa, eu também vim. Mas pode ser que Jesus fale outra coisa que você não gostaria de ouvir, e aí você vai descobrir se você é um discípulo que ouve ou é um discípulo que não ouve. E Ananias vai dizer o seguinte: olha, Senhor, eu acho que o Senhor não está muito ligado no lance, não. Eu acho que o Senhor está por fora. Por quê? Porque esse cara aí, é um perseguidor da igreja, você não está sabendo, não? Nós temos ouvido há muito tempo que ele tem perseguido a igreja, que ele veio para cá justamente para perseguir a igreja. Ou seja, nós vamos sempre ter um argumento para não ouvir o que Deus tem a dizer.
E a melhor maneira de você fugir de Deus é você criar o teu próprio argumento. É você ter a sua própria razão. É você ter o seu pressuposto. É você ter o teu pensamento. E aí o teu pensamento nunca vai bater com o pensamento do Senhor. E Ananias então vai dizer: Senhor, olha, eu acho que não vou não. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Mas nós encontramos, a questão é como saber? Como saber se realmente Deus que está falando? Ora, não diz Romanos que o Espírito Santo de Deus testifica no nosso coração? Será que o Espírito Santo está calado? Que ele não testifica mais, que ele não se revela mais? Porque se você, é uma coisa lógica, pelo menos eu penso, se você acredita que Deus não fala mais, e Ele continua falando através da palavra, e a palavra é viva e eficaz, então você não acredita mais em milagres, porque Deus não age mais. Se você não acredita mais em milagre, por que você ora? Se você não acredita em milagre e você não ora, por que você frequenta uma comunidade? É questão de lógica. Nós estamos aqui porque nós temos a expectativa de Deus falar conosco, de Deus se manifestar. Agora a questão é, eu quero ouvir, eu quero escutar, eu quero admitir que Ele está falando. Então, nesse relacionamento Ananias, o Senhor, nós precisamos aprender que Deus fala. Deus, Ele fala. Agora, se Jesus fala, o segundo movimento, o que é que Ele fala? O que Deus fala? Na perspectiva do texto, versículo 11: então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Primeira coisa que o Senhor vai dizer para você é: dispõe-te e vai. Vejam como é interessante essa questão de você ter ou não ter disposição para obedecer. Só obedece quem tem disposição. Eu conheço uma história, foi um pastor que me contou que o primo dele, a mãe falou assim: olha, Joãozinho, vai lá na padaria e compra 6 pães. Ele falou assim: eu não vou não. A mãe falou assim: vai. Ele: não vou. Pegou o Joãozinho e falou assim: vai na padaria e compra um pão. Ele foi e comprou, debaixo de ordem severa. Agora volta lá e compra mais um pão. Volta mais um. Foi 6 vezes na padaria comprar o pão. Hoje ele é um alto oficial do exército. Ele fala assim: graças a Deus que a minha mãe fez isso comigo. Eu aprendi a obedecer. E só obedece quem tem disposição. Dispõe-te e vai. Vai. E eu poderia, com vocês, nessa noite, conectar essa questão do id. Mas é interessante que quando Deus fala, Ele fala claramente. E aqui eu poderia dizer que Jesus deu para o Ananias o endereço, o CEP e o número da casa certinho. Vai à rua que se chama Direita, entra na casa de um homem chamado Judas. Então, é lógico, aí que está o segredo. O dia que Deus falar com você, Ele vai falar claramente, de forma perceptível, de forma clara. Agora, você e eu estamos dispostos a ouvir isso? O que Jesus fala? Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, diz o versículo 11. A segunda coisa, o que Jesus está falando? Versículo 15: mas o Senhor disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Deus está dizendo: porque este é um instrumento escolhido. Este é um instrumento escolhido. É muito interessante isso, porque eu creio piamente que todos nós nos sentimos profundamente privilegiados por nos considerar escolhidos do Senhor. A questão é que se eu quero ou eu não quero ser um instrumento do Senhor, se eu quero me colocar à disposição do Senhor, para ouvir o Senhor dizer: vai, eu vou. E aí, tem um texto na palavra que você deveria abrir esse texto aí comigo.
Abra aí em Jó, só para você ter uma ideia como é interessante esse texto de Jó. Vamos lá em Jó. A gente perde um tempinho, mas a gente ganha uma grande lição, localizando o texto de Jó, capítulo número 33. Nós estamos tentando então colocar na nossa mente, no nosso coração, o que é que Jesus fala. Primeiro ele fala, dispõe-te, vai à rua que se chama direita. Agora vai porque este é um instrumento escolhido para mim. Só que nós nos sentimos privilegiados por sermos escolhidos, mas não queremos ser instrumento porque não queremos ouvir. Agora diz aqui no capítulo 33, versículo 14, pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Deus fala em sonho ou em visão de noite, quando cai o sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e se lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e livrar-o da soberba, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Então o Senhor fala, o Senhor se manifesta, o Senhor se revela, o Senhor se dá a conhecer, e o Senhor pode sim falar do jeito que Ele quiser, mas nós não queremos ouvir, nós queremos nos sentir privilegiados. Agora, eu não preciso provar para vocês que Deus faz de você um instrumento. Deus já fez de você um instrumento, e você e eu já sabemos disso. Eu já sei que eu sou um instrumento. Agora, eu quero me dispor a fazer o que o Senhor manda, o que o Senhor determina. Porque eu estava pensando hoje pela manhã, eu estava lá dialogando com a Elaine e o Jonatas, enquanto a Elaine fazia lá o almoço. Qual é o problema desse texto? Mas por que, afinal de contas, que Ananias tinha que ir lá? Paulo já não estava orando? Paulo já não estava jejuando? Paulo não estava buscando a face do Senhor, talvez quebrantado, e se perguntando, mas o que é que está acontecendo comigo? Por que Deus tem que mandar Ananias lá? Por que tem que mandar um simples discípulo se encontrar com o apóstolo Paulo? E aí vem o terceiro movimento. Deus fala, o que Jesus fala e o que Deus pretende ao falar. Primeiro, Deus fala. Segundo, o que Ele fala e por qual motivo Ele está falando. Veja bem que não é só essas profetadas que você recebe por aí. Tem uma ordem. E a chave do texto está no versículo 18. Todo esse texto gira em torno do versículo 18. Imediatamente, então Ananias foi, orou e pôs as mãos, imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver, a seguir levantou-se e foi batizado. E aí, qual é a palavra-chave? Aconteceu um milagre? Bom, que maravilha, aconteceu um milagre, era isso mesmo, tinha que acontecer um milagre. E você, o teu olho já está colocado nessa verdade, mas não é essa a verdade. Também. Ele foi batizado. Daí tem um desdobramento. Ser batizado tem um desdobramento. Percebam, não é só o milagre, não é só a revelação, não é só o pampeiro, não é só o oba-oba. Tudo isso pode ser muito gostoso e às vezes é até necessário. É que na verdade o versículo 18 o que Deus está falando? Que Deus pretende transformar aquele homem num instrumento. Porque o versículo 18, o texto vai dizer, olha, vai, porque este é um instrumento escolhido por mim, e eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Só pode sofrer todas as dores de uma verdadeira vida espiritual quem tem um compromisso sério com o Senhor.
Porque quem não tem, no primeiro grito foge, no primeiro grito desiste. O milagre aconteceu imediatamente, lhe caíram dos olhos como umas escamas. Deus poderia ter cegado o apóstolo Paulo lá dentro do seu cérebro, porque na verdade o que vê é o cérebro, não os olhos só é a lente. Mas o texto está dizendo que Deus colocou duas escamas. Vou pegar esse cartão aqui, olho de pirata. Ele não via nada, e de repente o cara ora e caem as escamas. Mas isso não é importante. O importante é que ele imediatamente foi batizado. E isso significa o quê? Que ele foi inserido no corpo de Cristo. Ele foi inserido na igreja. Ele começou a fazer parte do rebanho do Senhor. Batismo não é um ritual, apenas um ritual. É um sinal, é uma marca, é um carimbo. E aí eu pergunto para você, e eu pergunto para mim, o que é que eu estou fazendo com a minha vida com o Senhor? Eu que estou dizendo por aí que eu sou membro de uma igreja, que eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E como é que está a minha vida? Eu tenho escutado, eu tenho dado ouvido ao Senhor? Eu tenho recebido a instrução do Senhor, vá, e estou indo? É muito gostoso e é muito, pelo menos eu entendo assim, confortável saber que Deus fala. É muito gostoso saber que e foi interessante, porque hoje eu entrei no meu Face e o João Carlos, ele é um membro lá da Igreja Presbiteriana do Guará 1, lá em Brasília. E eu fui pastor lá em Brasília em 99. E eu estava um dia debaixo de um pé de ipê, que tem até hoje na frente da igreja, e chegou uma mulher para mim que eu nunca vi na minha vida. E falou assim, olha, Deus, falou assim para mim, Deus vai chacoalhar a sua vida. E o João, por que eu estou falando isso? Porque o João Carlos tirou uma foto hoje do IP, está lindo o IP. E eu lembrei disso. E não é que realmente aconteceu? Que Deus realmente chacoalhou minha árvore? Então, é bom saber que Deus fala, e Deus falou através daquela mulher. No momento eu não entendi, porque eu não cria que Deus falava. E hoje me veio à memória, e eu estava preparando essa reflexão. Como que Deus fala? E vou dizer para vocês, até hoje Deus está balançando os galhos. Porque Deus, quando começa uma obra em nós, não é da noite para o dia. Não é em 24 horas. É uma vida toda. Agora a grande questão, e eu me perguntei hoje com toda a sinceridade, eu me perguntei hoje, será que esse texto faz sentido para a minha vida? Será que eu não aí eu já estou caminhando para a minha conclusão. E qual é a aplicação prática? Você se sente próximo ou distante da realidade desse texto? Que Deus fala, o que Deus fala e o porquê Deus fala. 3 possibilidades. Primeiro, perdemos a capacidade de ouvir a voz de Deus. Eu não preciso dizer para você, porque você já sabe, mas como já disse aqui, como o meu amigo Osias Correia fala, às vezes o óbvio tem que ser dito. Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está a sua vida? Nós vamos participar daqui 10 minutos da Santa Ceia. É um sinal da aliança do Senhor comigo. É um sinal de que eu creio em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aí eu vou participar da ceia, de repente, como eu vou participar daqui a pouco do cafezinho. Mas será que nós não perdemos a capacidade de ouvir a voz de Deus? Uma outra possibilidade é que tanto você quanto eu, nós desaprendemos a obedecer às instruções do Senhor.
nós desaprendemos de obedecer às instruções do Senhor. Não precisa dizer para você, não precisa o Senhor revelar uma coisa nova para você, que você precisa orar. Não precisa eu dizer para você, porque você já sabe disso, que você não pode deixar de congregar. Precisa? Precisa de uma revelação especial? Precisa vir um anjo do céu e, puf, olha, fulano de tal, você precisa voltar para a igreja. Não precisa, porque já está aqui. Então, o que isso prova? Prova que nós desaprendemos a obedecer às instruções de Deus. Eu tenho ouvido uns caras aí, caras que eu conheço, que são, inclusive, de família e tal, né? Parentes e tal, e os caras são todos espirituais, são todos, vê anjo, vê um monte de coisa. Aí eu estava lendo esse dia o Paulo escrevendo para Timóteo, fala: Timóteo, se alguém quer ter uma vida espiritual, estou parafraseando, uma vida espiritual profunda, que ele aprenda em primeiro lugar a exercer a piedade dentro de casa. E um terceiro momento é que nós desvalorizamos o batismo no sentido de comunhão. Por que ele foi batizado? Porque ele foi inserido no corpo. Ora, se um dia Deus, por algum motivo, amputar o meu braço, esse pedaço do braço aqui vai morrer. Não vai ter mais sentido. Só tem sentido dentro da comunhão, do exercício do corpo. Então vejam bem como que o texto mostra coisas, para mim pelo menos, verdadeiras. Nós não temos valorizado mais o batismo, ou seja, não temos mais valorizado a nossa comunhão com os irmãos. Eu já falei aqui de quantas vezes é bom a gente ter comunhão, e eu gosto muito da comunhão à mesa, de tomarmos um café, de comer, de bater papo e tal. Mas nós não temos dado muito valor a isso não, comunhão, de estarmos juntos, de orarmos juntos, de carregarmos a carga uns dos outros. Então a gente tem que pensar nisso, para o nosso bem espiritual. E depois vocês vão perceber aqui, como foi interessante a vida do apóstolo Paulo. Versículo 20, ele já sai pregando, já sai vivendo, e ele guardou no coração dele, eu não tenho dúvida nenhuma, que ele guardou uma coisa no coração dele. O que ele guardou no coração dele? Foi essa capacidade que Deus quer fazer dele um instrumento, e que Deus fez de Ananias um instrumento na vida dele. E assim como Ananias foi instrumento na vida de Paulo, Paulo foi instrumento na vida dos outros, e assim como eu preciso ser instrumento na sua vida, você precisa ser instrumento na minha vida. Porque o milagre aconteceu porque ele foi, porque Ananias foi. Se ele não tivesse ido, não sei o que teria acontecido, mas o que o texto diz que ele foi e aconteceu o milagre. E a experiência de Paulo lá em Atos 16 é que ele estava com um projeto prontinho: vou fazer isso, eu vou para tal lugar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tal, mas à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e nos ajude. Ele aprendeu a lição de ouvir Deus. Às vezes Deus está falando: filho, não faça isso, o Espírito Santo está testificando no teu coração, não faça isso, você vai e faz. E aí dá zica, aí dá problema. O belo e o bonito é que Deus sempre tem uma nova esperança para você, porque Ele vai se revelar a você, e não é porque você pecou, porque você cometeu um equívoco, que vai invalidar a ação de Deus na sua vida. Então pense nisso, ore por isso. Primeiro, Jesus fala; segundo, o que Ele fala; e terceiro, o que Jesus pretende ao falar. Pergunte sempre: mas por que é que está falando? Eu estava, para encerrar, agora vou encerrar de verdade. Eu estava conversando com uma pessoa, foi sexta-feira, e ela começou a apontar uns problemas, e ela só via aquilo, só aquilo. Eu falei assim: mas tente olhar o problema de uma outra perspectiva. E hoje eu estava construindo uma frase para pôr no sermão. Falei: Jonas, está boa essa frase? Ele falou assim: a frase está correta em português, mas está feia. Falei: mas não estou conseguindo. Ele disse: sempre tem um jeito, sempre tem um jeito novo de Deus fazer. Então vamos pensar nisso. Deus tem algo novo para você. Por favor, ouça o que o Senhor tem a dizer. Ouça, obedeça o que Deus está falando, e saiba que Deus está falando por um motivo.
Talvez, como diz, né, o próprio Jesus aos discípulos lá no lava-pés lá, o que eu faço agora você não pode compreender, compreendê-lo-ás depois. Obedeça. Amém?